Meu nome é Marina, e esta é a história sobre como o amor me ensinou que ser verdadeira é mais importante do que ser aceita. Nasci e cresci em Florianópolis, essa ilha mágica que parece suspensa entre o céu e o mar, onde as pontes conectam não apenas continente e ilha, mas também mundos completamente diferentes. Por 25 anos, vivi usando uma máscara social tão bem construída que às vezes eu mesma esquecia quem realmente era por baixo dela. Sou autista, mas durante décadas ninguém sabia disso. Nem mesmo eu. O mascaramento social foi minha sobrevivência desde criança. Aprendi a copiar gestos, expressões faciais, entonações de voz. Decorei piadas que não achava engraçadas, fingi interesse em conversas que me esgotavam, forcei sorrisos até meus músculos faciais doerem. Em Florianópolis, onde todos pareciam naturalmente descontraídos e sociáveis, eu me sentia como uma atriz interpretando um papel que nunca havia ensaiado adequadamente. Minha família sempre dizia que eu era apenas tímida, esquisita, que precisava se esforçar mais para ser normal. E foi assim que cresci, acreditando que minha verdadeira natureza era algo a ser escondido, corrigido, suprimido. Até que conheci Gabriel, e pela primeira vez na vida, alguém olhou através da minha máscara e viu quem eu realmente era. E isso aterrorizou não apenas a mim, mas a todos ao meu redor. Florianópolis sempre teve essa dualidade fascinante que espelhava minha própria existência dividida. De um lado, a agitação do centro histórico com seus casarões coloniais coloridos e mercados fervilhantes que sobrecarregavam meus sentidos com cheiros, sons e multidões. Do outro, os cantos silenciosos da Lagoa da Conceição, onde eu costumava me esconder quando o mundo se tornava pesado demais. A ilha inteira respirava essa contradição entre tradição e modernidade, entre o barulho turístico e a tranquilidade natural, exatamente como eu respirava entre minha máscara social e minha verdade interior. Trabalhava como bibliotecária na Universidade Federal de Santa Catarina, um ambiente que me permitia certa previsibilidade e rotina. Minha família, típica classe média florianopolitana, tinha expectativas muito claras sobre meu futuro. Casar com um rapaz de boa família, preferencialmente advogado ou médico, ter filhos rapidamente, manter as aparências sociais. Minha mãe, Conceição, filha de açorianos, carregava aquela rigidez moral que vinha de gerações de mulheres que aprenderam que a reputação familiar valia mais que a felicidade individual. Meu pai, Roberto, engenheiro aposentado, via meu comportamento peculiar como falta de disciplina ou preguiça social. Eles não entendiam porque eu preferia ficar em casa lendo a sair para festas. Não compreendiam meus rituais matinais específicos, minha necessidade de silêncio após um dia de trabalho, minha dificuldade com mudanças de planos. Para eles, eu era apenas uma filha difícil que se recusava a crescer adequadamente. A neurodivergência não existia no vocabulário familiar. Existiam apenas pessoas normais e pessoas que precisavam se esforçar mais para serem normais. Gabriel apareceu na minha vida numa terça-feira chuvosa de março, quando Florianópolis estava envolta naquela neblina baixa que faz a cidade parecer um sonho meio borrado. Ele veio à biblioteca procurar referências para sua dissertação de mestrado em psicologia. Alto, cabelos castanhos sempre despenteados, olhos que pareciam ver coisas que outros não viam. Mas o que me chamou a atenção não foi sua aparência, foi a forma como ele falou comigo. Sem pressa, sem forçar contato visual excessivo, respeitando meu espaço pessoal naturalmente. Nossa primeira conversa durou 3 horas. Ele pesquisava sobre neurodivergência e inclusão social, um tema que despertou algo profundo em mim, embora na época eu ainda não soubesse exatamente o que. Gabriel tinha essa forma única de ouvir que me fazia sentir que minhas palavras tinham valor, que meus pensamentos longos e detalhados sobre livros e literatura não eram chatices, mas contribuições valiosas. Pela primeira vez na vida, não senti necessidade de encurtar minhas explicações ou pedir desculpas por falar demais sobre assuntos que me interessavam. Ele voltou na semana seguinte. E na outra. E na outra. Sempre com novas perguntas, sempre com aquele jeito respeitoso de conversar. Descobrimos que ambos adorávamos as trilhas silenciosas do Parque Municipal da Lagoa do Peri, que preferíamos amanheceres solitários na Praia da Joaquina às multidões da Praia Mole. Começamos a nos encontrar fora da biblioteca,
caminhadas longas onde eu podia falar sobre meus interesses especiais sem me sentir estranha ou excessiva. Foi durante uma dessas caminhadas, observando o pôr do sol alaranjado pintar a ponte Hercílio Luz, que Gabriel disse algo que mudou tudo. Marina, você já considerou que talvez não seja tímida ou esquisita? Que talvez seu cérebro apenas funcione de forma diferente, e isso não é algo a ser consertado. As palavras dele ecoaram em mim como um sino que finalmente encontra sua frequência correta. Pela primeira vez, alguém estava sugerindo que eu não era quebrada. Mas nossas famílias pensavam diferente. Quando apresentei Gabriel aos meus pais, a reação foi imediata e brutal. Um psicólogo, minha mãe perguntou com desdém. Marina, você precisa de alguém estável, não de alguém que fica mexendo na cabeça dos outros. Meu pai foi mais direto. Esse rapaz vai te encher a cabeça de ideias malucas. Você já é complicada o suficiente. A família dele, conservadora classe média alta de São Paulo que havia se mudado para Florianópolis, via nosso relacionamento como uma união inadequada. Gabriel pode encontrar alguém melhor, sua mãe comentou numa reunião familiar da qual eu não estava presente, mas soube depois. Essa menina é diferente. Estranha. A pressão aumentava a cada encontro familiar. Comentários sutis sobre meu comportamento, sugestões sobre outros pretendentes mais adequados, conversas sussurradas que paravam quando eu entrava na sala. Minha máscara social começou a pesar como chumbo. Eu me esforçava ainda mais para parecer normal, para provar que merecia Gabriel, que não era tão esquisita quanto pareciam pensar. Sorria até minha mandíbula doer. Forçava a conversa sobre assuntos que não me interessavam, suprimia meus movimentos repetitivos, minha necessidade de pausas sensoriais. Gabriel notava meu esforço e sofria junto. Você não precisa ser diferente quando está comigo, ele dizia, mas eu já não sabia mais como parar de representar. A máscara tinha se fundido com minha pele de tal forma que removê-la parecia impossível. Durante reuniões familiares, eu me transformava numa versão hiperativa de sociabilidade, rindo alto demais, falando sobre tópicos que não dominava, tentando ser a nora perfeita que nossas famílias esperavam. As noites após esses encontros eram devastadoras. Eu chegava em casa completamente esgotada, como se tivesse corrido uma maratona emocional. Trancava-me no quarto, balançava o corpo para me acalmar, chorava de exaustão. Gabriel ligava preocupado, mas eu não conseguia explicar o peso que sentia no peito, a sensação de estar desaparecendo por baixo de uma personalidade falsa que eu mesma havia criado. Nosso relacionamento se aprofundava em segredo, longe dos olhares familiares. Nos encontrávamos na Lagoa da Conceição ao amanhecer, quando ainda não havia turistas, apenas pescadores silenciosos e a névoa dançando sobre a água espelhada. Gabriel me contava sobre suas pesquisas, sobre como a sociedade não compreendia mentes que funcionavam de forma diferente. Eu falava sobre livros, sobre as histórias que me tocavam profundamente, sobre meu amor pelos detalhes que outros consideravam irrelevantes. Foi durante um desses encontros matinais que Gabriel me mostrou um artigo sobre mascaramento em mulheres autistas. Enquanto eu lia, cada palavra parecia descascar camadas de confusão que carregava há décadas. Os sintomas descritos, as estratégias de camuflagem, o esgotamento social, a sensação de representar constantemente. Tudo fazia sentido pela primeira vez na minha vida. Marina, Gabriel disse suavemente, você já considerou fazer uma avaliação neuropsicológica? A descoberta foi reveladora e aterrorizante ao mesmo tempo. Aos 25 anos, finalmente tinha um nome para aquilo que sempre soube ser diferente em mim, autismo. Não o autismo estereotipado que via na mídia, mas uma versão feminina, mascarada, que havia passado despercebida por décadas. Gabriel me apoiou durante todo o processo de diagnóstico, mas nossas famílias receberam a notícia como uma tragédia. Autismo, minha mãe repetiu como se fosse uma palavra amaldiçoada. Marina, isso é coisa de criança problemática. Você trabalha, você conversa, você é normal. Deve ser erro médico. Meu pai foi mais cruel. Se você realmente tem esse problema, imagine que tipo de filhos pode ter. Gabriel merece melhor que isso. A família dele reagiu ainda pior,
tratando meu diagnóstico como uma doença contagiosa que poderia contaminar a linhagem familiar. A pressão para terminar o relacionamento se intensificou drasticamente. Reuniões familiares se tornaram tribunais onde meu direito de amar Gabriel era constantemente questionado. Ele é um bom rapaz, pode encontrar alguém normal, era o refrão constante. Você está sendo egoísta, Marina. Se realmente o ama, deve deixá-lo livre para ser feliz com alguém apropriado. As palavras machucavam porque parte de mim acreditava nelas. O mascaramento social me havia ensinado que minha verdadeira natureza era inaceitável. Se até minha própria família não conseguia me aceitar autêntica, como poderia esperar que Gabriel o fizesse a longo prazo? Comecei a sabotar nosso relacionamento sutilmente, criando conflitos desnecessários, me afastando emocionalmente, tentando fazer Gabriel se cansar de mim naturalmente. Mas Gabriel não desistiu. Ele estudava autismo não apenas academicamente, mas porque me amava e queria compreender meu mundo interior. Trouxe livros escritos por mulheres autistas, mostrou pesquisas sobre relacionamentos neurodivergentes bem-sucedidos, me conectou com grupos de apoio online onde encontrei outras mulheres com histórias similares. Pela primeira vez, não me sentia sozinha em minha experiência. Durante 6 meses, vivi essa dualidade torturante. Com Gabriel, experimentava momentos de autenticidade completa, onde não precisava mascarar meus estímulos, meus interesses especiais, minha forma única de processar o mundo. Nas reuniões familiares, me transformava novamente na Marina performática, sorrindo até meus músculos faciais cederem, concordando com opiniões que me machucavam profundamente. O relacionamento começou a rachar sob essa pressão. Gabriel percebia minha luta interna e sofria vendo-me me destruir tentando agradar pessoas que nunca me aceitariam completamente. Marina, você está desaparecendo, ele disse numa noite particularmente difícil. A mulher que eu amo está se afogando tentando ser alguém que não é. Nossas brigas se tornaram frequentes. Não porque não nos amássemos, mas porque o peso da desaprovação familiar estava esmagando nossa conexão. Eu oscilava entre momentos de revolta, onde considerava enfrentar nossas famílias, e momentos de resignação, onde achava que talvez eles estivessem certos sobre eu não ser adequada para Gabriel. A gota d'água veio durante o aniversário de 80 anos da minha avó materna, numa churrascaria tradicional de Florianópolis cheia de parentes que eu via raramente. Gabriel não foi convidado, um sinal claro de que nossa relação não era reconhecida. Durante o almoço, minha tia Marlene, sempre direta demais, decidiu abordar publicamente minha situação. Marina, querida, você precisa parar com essa fantasia de namoro. Aquele rapaz é bonito, pode encontrar uma moça normal. Você tem que ser realista sobre suas limitações. Toda a mesa ficou em silêncio constrangedor. Senti o sangue subir ao rosto, meu coração acelerar, aquela sensação familiar de chatidão se aproximando. Mas em vez de concordar e sorrir como sempre fazia, algo diferente aconteceu. Talvez fosse o cansaço acumulado de tantos meses mascarando, talvez fosse a raiva de ver meu amor sendo tratado como fantasia, ou talvez fosse simplesmente o momento certo para que minha verdadeira voz finalmente emergisse. Minhas limitações, perguntei, e minha voz saiu mais firme que esperava. Tia Marlene, minhas únicas limitações são as que vocês criaram ao me ensinar que ser eu mesma era inaceitável. O silêncio na mesa se aprofundou. Eu podia sentir todos os olhos em mim, mas pela primeira vez, não me importei. Gabriel me ama exatamente como eu sou. Autista, diferente, com todas as peculiaridades que vocês passaram décadas tentando me fazer esconder. Ele vê minha mente única como um presente, não como uma deficiência. E sabem de uma coisa? Ele está certo. Minha voz tremeu, mas continuei. Passei 25 anos me odiando porque vocês me ensinaram que ser diferente era ser errada. Mas eu não sou errada. Apenas funciono de forma diferente. Minha mãe tentou me interromper. Marina, não é lugar nem hora para. Mas eu já havia começado a me desmascarar e não conseguia mais parar. Décadas de silêncio forçado jorraram como uma represa rompida. É sim o lugar e a hora, mãe.
Vocês passaram anos falando sobre mim como se eu não estivesse presente, decidindo o que é melhor para mim sem nunca perguntarem o que eu quero. Bem, eu quero Gabriel. Quero alguém que não tenta me consertar, que não vê minha autenticidade como algo a ser corrigido. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Vocês têm medo da minha diferença porque isso os obriga a questionar suas próprias ideias sobre normalidade. É mais fácil me culpar por ser inadequada do que reconhecer que talvez suas expectativas é que são inadequadas. A mesa inteira estava chocada. Minha avó, a aniversariante, me olhava com uma expressão que não consegui decifrar. Levantei-me da cadeira, minhas pernas tremendo mas me sustentando. Eu amo vocês, mas não vou mais sacrificar minha felicidade para manter suas ilusões de normalidade. Gabriel e eu somos felizes juntos, e isso deveria ser suficiente para uma família que diz me amar. Peguei minha bolsa e me dirigi à saída, sentindo o peso da máscara social finalmente se desprendendo do meu rosto. Marina, minha mãe me chamou, mas eu não parei. Pela primeira vez na vida, escolhi minha própria verdade em vez da aprovação familiar. Saí da churrascaria e liguei para Gabriel imediatamente. Pode me buscar? Perguntei, minha voz ainda tremula. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou preocupado. Sim, respondi, sorrindo pela primeira vez em meses. Eu me encontrei. Gabriel me encontrou sentada num banco da Avenida Beira-Mar, observando as ondas quebrarem contra as pedras. Quando lhe contei o que havia acontecido, ele me abraçou tão forte que senti como se estivesse sendo recomposta por dentro. Estou orgulhoso de você, ele disse, e pela primeira vez, acreditei que merecia esse orgulho. Nas semanas seguintes, enfrentei as consequências da minha escolha pela autenticidade. Alguns familiares me apoiaram discretamente, outros me evitaram completamente. Minha mãe oscilava entre tentar me fazer voltar atrás e momentos de genuína curiosidade sobre o autismo. Meu pai manteve-se distante, mas parou com os comentários cruéis. A família de Gabriel teve uma reação ainda mais dramática, chegando ao ponto de ameaçarem deserdá-lo se continuasse comigo. Mas Gabriel, que havia visto minha transformação corajosa, encontrou sua própria coragem. Minha família, eu amo vocês, mas escolho o amor sobre o preconceito. Marina me faz uma pessoa melhor, e se vocês não conseguem ver isso, é uma perda de vocês, não nossa. Nossa relação, livre das pressões do mascaramento constante, floresceu de formas que eu nunca imaginara possíveis. Sem a necessidade de representar constantemente, pude mostrar a Gabriel todos os aspectos da minha personalidade autista. Minha paixão intensa por literatura medieval, minha necessidade de rotinas específicas, minha forma única de expressar afeto, minha sensibilidade sensorial que às vezes requeria ajustes no ambiente. Gabriel não apenas aceitou essas características, mas aprendeu a apreciá-las. Ele descobriu que minha atenção aos detalhes tornava nossas conversas mais ricas, que minha honestidade brutal, embora às vezes desconfortável, criava uma intimidade genuína que poucos casais experimentam. Minha forma direta de comunicação eliminou jogos mentais e mal-entendidos que complicam muitos relacionamentos. Começamos a frequentar grupos de apoio para casais neurodivergentes em Florianópolis, onde conhecemos outras pessoas navegando desafios similares. Descobri uma comunidade inteira de mulheres autistas que haviam passado décadas mascarando, e suas histórias de libertação me inspiraram a continuar sendo autêntica mesmo quando era difícil. Meu trabalho na biblioteca também mudou. Sem a energia constante gasta em mascaramento, tornei-me mais eficiente e criativa em minhas funções. Comecei um projeto para tornar a biblioteca mais acessível para pessoas neurodivergentes, criando espaços silenciosos, horários específicos para quem tem sensibilidade sensorial, e materiais educativos sobre neurodiversidade. A transformação mais surpreendente veio da minha avó. 3 meses após meu desabafo público, ela me ligou pedindo para conversar. Encontramo-nos numa confeitaria tranquila no centro histórico, onde ela me contou algo que mudou minha perspectiva sobre nossa família inteira. Marina, querida, quando você falou naquele almoço, me lembrei da minha irmã Maria. Era diferente, como você, mas naquele tempo não tinha nome para isso.
Nossa mãe a forçou a se casar com um homem que não a entendia, e ela passou a vida inteira tentando se encaixar no molde que não era dela. Morreu infeliz, sempre fingindo ser alguém que não era. Minha avó segurou minha mão com suas mãos enrugadas mas firmes. Eu não quero que você vire minha irmã Maria. Se esse rapaz te ama como você é, então ele tem minha bênção. A aceitação da minha avó criou ondas na família. Lentamente, outros parentes começaram a me procurar com curiosidade genuína sobre autismo. Minha mãe começou a ler livros sobre neurodivergência, tentando entender a filha que havia criado sem realmente conhecer. Não foi uma transformação imediata ou completa, mas foi um início. Gabriel e eu nos casamos numa cerimônia pequena na praia da Joaquina, ao pôr do sol, apenas com os familiares que genuinamente apoiavam nosso amor. Escrevi meus próprios votos, falando abertamente sobre como ele me havia ensinado que ser diferente não era ser defeituosa, que amor verdadeiro significa aceitar alguém completamente, não tentar moldá-la numa versão mais palatável. Durante nossa lua de mel, viajamos pela Europa visitando bibliotecas históricas que eu sonhava conhecer há anos. Gabriel documentou minha empolgação genuína ao ver manuscritos antigos, minha forma única de absorver informações, minha necessidade de pausas regulares para processar toda a estimulação sensorial. Nas fotos dessa viagem, pela primeira vez na vida, meu sorriso era completamente genuíno. Hoje, 2 anos depois daquela tarde transformadora na churrascaria, posso dizer que a decisão de me desmascarar foi a mais corajosa e libertadora da minha vida. Não foi fácil. Houve momentos de dúvida, períodos de ajustamento familiar, desafios práticos de navegar o mundo sendo abertamente autista. Mas cada dificuldade foi compensada pela paz profunda de finalmente ser autenticamente eu mesma. Gabriel e eu estamos construindo uma vida baseada na aceitação mútua e no crescimento conjunto. Ele me ajuda a navegar situações sociais complexas quando necessário, e eu trago para nossa relação uma perspectiva única sobre o mundo que enriquece ambas nossas vidas. Não somos um casal neurotípico tradicional, mas somos felizes de formas que muitas pessoas nunca experimentam. Minha relação com minha família continua evoluindo. Minha mãe agora me pergunta sobre minhas necessidades sensoriais antes de planejar reuniões familiares. Meu pai, embora ainda desconfortável com discussões sobre neurodivergência, parou de fazer comentários depreciativos. Alguns parentes distantes ainda me veem como a ovelha negra da família, mas aprendi que sua opinião não define meu valor. O mais importante é que descobri uma comunidade de pessoas neurodivergentes em Florianópolis que se tornou minha família escolhida. Juntos, trabalhamos para aumentar a conscientização sobre autismo feminino, especialmente sobre o mascaramento e seus custos emocionais. Falo regularmente em universidades e grupos de apoio sobre minha experiência, esperando que outras mulheres autistas não precisem esperar até os 25 anos para descobrir quem realmente são. Agora, quando caminho pelas ruas de Florianópolis, não sinto mais a necessidade constante de monitorar meu comportamento, de suprimir meus estímulos naturais, de fingir interesse em conversas que me esgotam. Uso roupas que se sentem confortáveis na minha pele sensível, não apenas o que parece socialmente apropriado. Falo sobre meus interesses especiais sem me desculpar por ser intensa demais. Peço pausas quando preciso, comunico minhas necessidades claramente, estabeleço limites saudáveis. Gabriel me diz frequentemente que sou mais bonita agora, autêntica e desmascarada, do que jamais fui tentando ser alguém que não era. E pela primeira vez na vida, acredito nele. Descobri que o amor verdadeiro não exige que escondamos nossa essência, mas que a celebremos. Que ser diferente não é ser defeituosa, é ser única. Que merecia amor incondicional desde sempre, mesmo quando não conseguia ver isso. Esta história é para todas as pessoas neurodivergentes que ainda usam máscaras sociais tão pesadas que esqueceram quem são por baixo delas. Para aqueles que acreditam que precisam se tornar alguém diferente para merecer amor. Para as famílias que lutam para entender filhos, irmãos, parentes que veem o mundo através de lentes diferentes. O amor que eu não tinha permissão para sentir se tornou o amor que me libertou para ser completamente eu mesma. E descobri que essa versão autêntica de mim não apenas merecia amor,
mas era capaz de amar de formas mais profundas e genuínas do que jamais imaginei possível. Em Florianópolis, cidade das pontes, aprendi que a ponte mais importante que podemos construir é aquela que conecta nossa verdade interior com o mundo exterior, sem máscaras, sem desculpas, apenas com a coragem de ser exatamente quem somos.